Salve, ouvinte da T, tudo bem? Vamos terminar essa semana, sempre às sextas-feiras, com Antônio Laroca Neto e aquele passeio que nós temos feito pela história do Brasil. Tudo bem, Laroca? Tudo, Eduardo. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho de história, né? Aonde que nós paramos na nossa história, hein, Laroca? Olha, a gente parou No início da proclamação da República? Um pouquinho mais na pra frente? independência. Ah, nós paramos na independência ainda? Paramos na independência. Aí Puxa! veio o Dia do Trabalhador, verdade. eu não ia falar a respeito do Dia do Trabalhador. Mas, dando sequência, a 1822, aí, que, né, o 7 de setembro, a nossa independência, nos tornamos independentes. 200 anos de independência? Em 1931, Dom Pedro I tem que ir lá salvar a filha dele, a Dona Maria II, né, que é a filha dele que estava sendo derrubada pelo irmão dele, por Dom Miguel. Ele volta para lá e deixa Dom Pedro II aqui com o seu tutor, que era o Andrade Silva, né, para que acompanhasse o crescimento e orientasse o filho, né, no sentido educacional e de como governar. Dom Pedro, na minha modesta opinião, foi um bom governante. Ele era um mecenas, gostava de cultura, gostava de arte, mandou muita gente estudar fora com as próprias expensas para que voltássemos, tivéssemos bons médicos, bons profissionais da área do direito. Então, Pedro Américo, aquele que pintou o quadro do pai dele, foi estudar com dinheiro do Dom Pedro II, Sim. Né? E Dom Pedro foi governando. Acho eu... Foi um tanto quanto brasileiro, né? Porque nasceu, cresceu, enfim. Sim, ele era brasileiro. Brasileiro e gostava do Brasil, era um apaixonado pelo Brasil. Então, na minha modesta opinião, ele foi um bom governante. Não era perdulário, não gastava muito, né? Gostava de cuidar dos cofres públicos, administrava bem. Só que, com o passar do tempo, eu acho que ele foi meio que esmorecendo no sentido administrativo, naquele ímpeto de governar. E a coisa acontece a Guerra do Paraguai, o Brasil se torna brasileiro a partir da Guerra do Paraguai com Caxias, com Barroso, com todos aqueles militares que defenderam o Brasil e que fizeram nascer o sentido pátrio, porque ali amazonense, nordestino, sulista, matogrossense se uniram para defender o país. E ali se amálgama o sentido de brasilidade a partir da Guerra do Paraguai. Terminada a Guerra do Paraguai, aqueles militares que lutaram pelo país queriam participar mais do governo. Nós temos que ser valorizados por tudo aquilo que nós fizemos. E começa um sentido de vamos participar mais, vamos ter mais opinião, vamos ter mais palavra. E acho até que era justo, né, essa participação desse pessoal que esteve lá e que defendeu o Brasil. A coisa vai evoluindo e 3 motivos fizeram a proclamação da República. O primeiro, a insatisfação desses militares que participavam pouco. Dom Pedro era uma pessoa muito moderna e mandou prender 2 bispos, Dom Vital e Dom Macedo Costa. Esses 2 bispos estavam punindo o exercício da maçonaria no Brasil e mexeram com a maçonaria. Eu não vou dizer que foi Dom Pedro II, mas o governo de Dom Pedro II disse, não, aqui quem manda somos nós. Vocês não podem estar punindo maçom. E mandaram prender os 2 bispos. Foi uma questão religiosa, foi resolvida posteriormente, absolveram os 2 bispos, mas ficou aquela marca com a Igreja Católica. E em 1888 ele arrumou a terceira briga, que foi com a abolição da escravatura. Daí, os fazendeiros, aquela elite agrária, começa a ficar magoada com ele e diz assim, vamos se juntar tudo e vamos proclamar a República. Se junta a elite agrária, se junta os militares e se junta a própria Igreja Católica no sentido de proclamar a República. Precisava de fuzil. Para você fazer uma revolução, precisa de baioneta, precisa de fuzil. Precisava convencer as Forças Armadas nesse sentido. O que acontece? Vão procurar um tarimbeiro,
Carimbeiro é aquele que dorme na carimba, né? Carimbeiro, o cara é carimbado. Era o militar de carreira que foi formado pelo exercício na farda, e Marechal Deodoro, que tinha sido um herói da guerra do Paraguai, é conclamado a proclamar a república. Mas ele gostava de Dom Pedro e ele gostava do imperador. Né? Não tinha como convencer ele de que precisava se proclamar a república, e ao mesmo tempo eles precisavam de uma liderança que era ele. Era a liderança ideal. Benjamin Constant, um articulador, era coronel, professor da escola militar, muito convincente, muito articulado, um positivista, adorava o positivismo de Augusto Comte. Ele vai a Deodoro e diz, viu, você tem que ir a campo, você tem que ir a campo. Deodoro estava doente em casa, a mulher dele cuidando dele, ele estava com uma gripe, tá, muito forte, um problema respiratório, mas tem que ir, não, o imperador não é tão ruim. Ele falou, olha, eu tenho umas fofoca para te contar aí, Deodoro. Se cair o Visconde de Ouro Preto, que é o conselheiro-chefe dos ministérios, quem vai ser chamado, conclamado para assumir, vai ser Gaspar Silveira Martins. Gaspar Silveira Martins tinha uma história antiga com Deodoro, porque namoraram a mesma mulher. E a dona Marquesa do Triunfo, que é esta mulher, filha de Andrade Neves, resolveu optar por Silveira Martins. Era bonito, advogado, eloquente, e ela faz essa escolha. Deodoro ficou magoadíssimo. Inclusive voltou do Rio Grande do Sul, onde ele estava servindo e onde morava a Marquesa do Triunfo, e foi para Cuiabá, no Mato Grosso, magoado, com aquela dor de cotovelo. E como era do conhecimento de Benjamin Constant, esse amor que não foi correspondido, ele usou isso, e era mentira, não era verdade. Ah, não era verdade? Não era verdade. Foi usado para convencer Deodoro a sair em campo, e Deodoro disse, então, se for pagar para o Silveira Martins, o Gaspar Silveira Martins, é comigo o negócio. Olha. Daí ele sobe numa carruagem, porque ele estava muito doente, a uma quadra lá do palácio, onde estava reunido os ministros do Dom Pedro II, ele desce, sobe num cavalo e vai proclamar a república. Na verdade, ele não proclama a república, ele derruba o governo, né? Manda prender o Ouro Preto, o Visconde do Ouro Preto, e derruba o governo. 3 dias depois que ele proclama a república, graças a essa história contada pelo Benjamin Constant. E nós temos início à república. Tentaram mudar tudo. Lembra que ensinavam pra gente na escola, o verde é as macas da bandeira, sim, o amarelo é o ouro das Minas Gerais. Isso era errado para nós. Ah, né? É mesmo? O verde era as cores da família Bragança. E amarelo eram as cores da família Habsburgo, da esposa de Dom Pedro I, da Imperatriz Leopoldina. Então eram umas cores que representavam. Daí tinha um símbolo real no centro, essa era a bandeira brasileira. Quando assume o governo republicano, vamos mudar a bandeira. Vamos mudar o hino, vamos criar herói, vamos mudar tudo. Nós temos que transformar tudo, não deixar a marca, deixar a família real. Põe eles no navio, 3 dias depois, pega Dom Pedro, põe no navio e manda embora do Brasil. Tira ele do Brasil, vai para a Europa, em função do medo que eles tinham, porque Dom Pedro era amado pelo povo brasileiro. O que acontece? A bandeira não deu certo. Quem fez a bandeira, bolou a bandeira, foi Teixeira Mendes. Ele fez uma cópia da bandeira americana, só que em vez do azul e branco lá da bandeira, e vermelho da bandeira americana, ele põe verde e amarelo. Não deu certo. O povo quis de volta a bandeira brasileira e simplesmente mudaram o centro, tiraram o símbolo real, botaram ali o céu e as estrelas, o dístico, inclusive era amor, ordem e progresso, né? Tira o amor, deixa só ordem e progresso. Chegou a ter a bandeira com amor, ordem e progresso ou não? Esse é o dístico
do positivismo, do Augusto Comte, amor, ordem e progresso. Eles tiram amor, Deixam só ordem. só ordem e progresso, que era mais ou menos o pensamento do militarismo. O que acontece? Tentaram mudar o hino nacional. Fizeram um hino nacional, aquela coisa, liberdade, liberdade, abrajaja sobre nós. O povo não quis. Não. É bonito, mas nós não queremos. Nós queremos ouvir o Ipiranga. Continuou o hino e ainda foi criado o hino, a proclamação da República, que é o Liberdade, Liberdade. Foram várias tentativas, a terceira delas, vamos fazer um herói. Foram buscar na história Tiradentes. Por que Tiradentes? Porque ele era militar, alferes. Tinha que ter um militar, até porque o movimento foi militarista da proclamação da República. Pegam o famoso Pedro Américo de novo e dizem assim, faça uma foto, Não sabiam como é que era a aparência de Tiradentes. Ninguém sabia como é que era. Não tinha nenhum retrato dele para dizer que Tiradentes era assim. Daí a ideia, quem bolou, um positivista, viu, parece com Jesus Cristo. Ele sofreu como Jesus Cristo, foi esquartejado e tudo. Daí Pedro Américo vai e pinta ele com aquele semblante sereno de Jesus Cristo e faz aquele quadro famoso chamado Cristo Esquartejado, onde aparece as partes do Tiradentes formando o mapa do Brasil. E conseguem conquistar um herói ali para chamar de seu. Por isso que eu digo, o Brasil adora herói. E cada vez mais nós perdemos esse negócio de criar heróis. Já criamos Collor, já criamos uma série de heróis aí durante a nossa história e infelizmente a gente sempre deu com os burros na água quando a gente escolhe herói. O ser humano é falho. Nós temos que entender que todos são falhos, né? E precisa, principalmente quem está no poder e quem está governando, ser patrulhado pela sociedade. Ocorre que Deodoro também fez das suas, né? Teve um caso de corrupção grande e o almirante Custódio de Mello botou os navios na costa de Copacabana, lá, falou que ia bombardear a cidade se ele não renunciasse. E Marechal Deodoro renuncia ao governo, assume Marechal Floriano Peixoto, e daí nós chamamos esse período curto de a República das Espadas. Passado Floriano no governo, vem a República daí com Prudente de Moraes, que era apelidado na época de Prudente até demais, porque ele era uma pessoa muito calma, muito articulada, ele era paulista, e ele vem para começar uma construção aí do governo do café com leite, onde se alternavam paulistas e mineiro governando o Brasil. Então, essa é uma parcela da história, né? E que a gente sirva até... Eu lembro quando eu era criança, Eduardo, eu adorava ficar do lado do meu pai conversando com os mais velhos para saber a respeito de história. Gostava daquelas histórias. E aquilo me serviu muito para saber que é importante a gente entender de história, sempre estar voltando na história, para que a gente não cometa erros no futuro. Bom, paramos em Prudente de Moraes, mas nós vamos continuar, Laroca. Vamos dar uma Nós vamos trazer agora até agora. Agora eu quero ver até agora. Até o começo dos anos 2000 aí, pelo menos. Eu quero fazer uma recomendação aqui. Quando fala dessa história do romance da Marquesa do Triunfo com o Gaspar Silveira Martins, e que isso é a fofoca, né? Com o Marechal Deodoro, isso está escrito no livro 1889, do Laurentino Gomes, um escritor aqui de Maringá, no Paraná. E o Laurentino fala muito de história. Ele não é muito bem aceito pelo meio acadêmico. O meio acadêmico tem outras opções aí, Domingos Carvalho, tantos outros escritores que falam a respeito de história. Mas o Laurentino traz uma linguagem muito simples e é uma linguagem que traz
aquilo que o povo gosta, aquela coisa do mexerico, da fofoca, daquela coisa... Quase não gosta. que o povo gosta. Então eu recomendo, quem puder dar uma lida, leia Laurentino, tem o livro 1889, depois vem uma trilogia dele sobre a escravidão, que é muito boa também. E eu recomendo também outro escritor, Os Donos do Poder, Raimundo Faoro, que esse é bem aceito pelo meio acadêmico. Então, é sempre bom dar... Eu não vim aqui somente pelo meu pensamento, eu vim pelo aquilo que eu li, pelo aquilo que eu aprendi, e principalmente pela correção da história, que eu aprendi, como você sabe, aquilo na história que às vezes não era contado de forma correta, então, né? Criando heróis, criando uma bandeira imaginária do ouro, do verde, quando na verdade a representação dela era outra. Já estou ansioso pela próxima sexta-feira, tá, Antônio Laroca Neto? Obrigado, bom final de semana. Tudo de bom, meu irmão. Obrigado a você que esteve conosco. Sexta-feira que vem, então, continuamos essa história do Brasil com Antônio Laroca Neto, partindo de Prudente de Moraes. Combinado? Espero você. Tchau.